Olá, pessoal. Eu nem sei como começar esse podcast de hoje. Eu fiquei pensando o que eu ia começar a falar e por mais que eu pensasse, eu talvez não tivesse condição. Por isso, eu deixei para esse momento, para iniciar esse podcast que para mim, é, eu sei como eu vou começar, mas não faço ideia como vai terminar esse podcast de hoje, porque eu não vou falar só com a razão, eu vou falar muito com a emoção. Tem pessoas que parece que a gente conhece antes mesmo de a gente conhecer elas. Parece que a gente sempre teve elas junto com a gente, fez sempre parte da nossa vida. E hoje, junto comigo, finalmente chegou esse momento. Uma pessoa que eu adoro, que eu tenho uma paixão, tenho um carinho fantástico. Claudinha Macaia. Claudinha, muito obrigado. Imagina, uma honra. Vai fazer chorar antes de começar, é isso? Está aqui junto com a gente hoje. Claudinha é minha referência, tem várias histórias juntos aqui, eu vou trazer algumas delas pra gente estar discutindo e conversando. E rindo. Rindo também. A Claudinha, eu vou dizer que antes da função ou do cargo que ela exerce, ela é uma profissional de pessoas. E eu falei para vocês que nesses 4, que hoje é o último podcast dessa série de 4 podcasts que teriam um tema em comum, e esse último podcast dessa sequência de 4 seria um podcast para fechar com chave de ouro, falando de algo que foi em comum nesses últimos 4 podcasts, que para mim faz toda a diferença. As empresas às vezes nos contratam para poder trabalhar com processos, para dizer como que uma ferramenta pode ajudá-la a ter um resultado melhor, mas nada é possível se não for através das pessoas. E junto comigo tem uma profissional que é especialista em pessoas. Claudinha Macaian, gerente de RH, uma pessoa que entende que realmente a transformação, a cultura, ela está totalmente linkada às pessoas, e ela vai dividir um pouquinho dessa experiência com nós hoje. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Cris. Uma honra mesmo. Muito obrigada pelo convite. Estava ansiosa por esse momento também. Verdade? Vou ter que me controlar para não me emocionar aqui. Se eu engasgar, você me ajuda. Te ajudo. Claudinha, nem vou falar quanto tempo a gente se conhece, porque talvez você não fique feliz quando eu fui revelar com quanto tempo isso faz. Mas já faz um tempinho já. Vamos pular. Parte faz um tempo. Faz um tempinho. Mas parece que foi ontem. Então, esses dias eu estava conversando com o pessoal, acho que foi com o William Kocheski. William, se você estiver assistindo a gente aí, um abração para você. Aquela festa lá com o Ventura para poder fazer a movimentação da fábrica, trazer o Santa Cândida, levar a Bematec lá para São José. Para São José. E foi feito aquilo que parecia ser tão difícil, porque a Bematec ela se desenvolveu no bairro Santa Cândida, a gente conseguiu transportar ela para São José, e foi naquele primeiro momento que eu tive o contato com você. E de lá para cá se estabeleceu uma relação que dura até hoje e vai durar para sempre. Parceiro ainda, não era nem o Bematec, né? O parceiro Bematec. Depois ia virar nosso gerente, nosso presidente. Você vê? Uma grande história, Cris. Um mentor, né? Que você é um grande mentor. Uma grande história. Mas vamos lá. Vamos lá. Tem coisas aqui para poder comentar. Sim. Tem coisas que nos marcam. E até hoje eu tenho medo de falar uma palavra. Qual que é? Poxa, Cris. A gente estava num auditório e você falou pra mim, e eu disse, nunca mais eu vou esquecer disso, porque você falou que eu nunca mais ia esquecer, porque você já tinha tido esse aprendizado. Sabe quando alguém te dá uns feedback e você, puta, realmente e esse feedback eu guardei? É que você sempre deu abertura para receber feedback. Eu não vou lembrar de tantos que a gente trocou, né? Assim como você fazia também comigo. A gente cresceu se ajudando, mas não vou lembrar.
Me refresque a memória. Existia situações que, né, e algumas, né, não foram poucas, que precisava passar algum tipo de mensagem para uma plateia. Eu ia lá, invariavelmente eu voltava, sentava do teu lado e perguntava, e aí, a mensagem foi clara? Eu passei a mensagem? Cristian, é sensacional, mas deixa eu te dar uma dica. Não fala mais mim. Pra mim é coisa de índio. Eu lembrei dessa passagem, eu falei, não, ele não vai falar isso aqui no podcast. Mas ele falou a primeira coisa que ele lembrou. Um frio na barriga, né? Porque você dá esse tipo de feedback pro teu diretor, tem que ter uma relação de confiança muito boa. Mas você sempre me deixou muito à vontade porque você dava abertura para isso. Você sempre foi um entusiasta e você sempre estava num processo de aprendizado, de crescimento. E a minha percepção é que você tinha que ser perfeito mesmo. E era tudo tão maravilhoso. Aí, quando eu percebia qualquer oportunidade, você dava deixa e você sempre recebeu muito bem. Eu lembro desse dia. Muitas coisas nós fizemos juntos. Porém, eu acho que é legal nesse podcast a gente compartilhar a importância de a gente capacitar as pessoas como o motor da cultura, né? Então, quando a gente olha um planejamento estratégico, a gente falou um pouquinho hoje com o Castilho sobre planejamento estratégico, a gente entende que lá dentro do Balance Scorecard, a base do Balance Scorecard, o primeiro nível do Balance Scorecard, é ver qual conhecimento que a gente precisa para poder alterar processos. Como foi partilhar ou participar dessa jornada da onde a gente identificou as necessidades das pessoas, mas não de qualquer pessoa. A gente trabalhou em todos os níveis para poder fazer a transformação na jornada Lean, para levar a melhoria contínua até a gente chegar nos congressos Lean com o pessoal da fábrica. Nossa, Cris, eu não tem como não começar de trás para frente essa resposta. A gente sempre falou muito nisso e eu tenho isso para minha vida pessoal, profissional. A gente tem que ter um propósito. Nós tínhamos um propósito. E eu acho que o primeiro passo, e o primeiro aprendizado importante é, se você não tem um propósito e se você não convence o outro desse propósito, você não consegue nada. Você pode ter a melhor ferramenta, você pode ter uma metodologia legal, você pode ter um timaço de feras ali. Se as pessoas não enxergam esse propósito, não compram esse propósito e não começam a viver aquele propósito com você, não vai conseguir o resultado. Então, mas para isso você precisa de entusiasmo, convencer as pessoas com empolgação, com alegria, né? Elas têm que entender que todo mundo vai ganhar muito com isso. A empresa vai gerar um resultado, mas todo mundo vai crescer junto, vai se desenvolver junto. É uma relação do ganha-ganha, né? Quando a gente consegue passar isso, todo mundo vai na mesma direção. Por mais difícil que tenha sido, né, e nem sempre a gente sabe o quanto é desafiador um planejamento estratégico, principalmente no movimento que a gente estava vivendo, né, na Bematec na época, mas colocar todo mundo respirando aquele propósito, aquele mesmo objetivo e num processo grande de desenvolvimento que era o aprendizado para todo mundo. Tinham coisas que eu não sabia, você não sabia, e muitos não sabiam. E aquele caminho que a gente começou a enxergar juntos de desenvolvimento e tudo que ia acontecer naquele caminho fazia sentido, porque a gente tinha um propósito. Então, as coisas foram acontecendo, foram fluindo, e a gente conseguiu, acho que, muito mais do que a gente imaginou no início da nossa trajetória. Foi uma grande escola, foi uma grande conquista. Eu relato hoje que os meus quase 12 anos de Bematec foi, para mim, a minha grande trajetória, meu grande presente de carreira, de vida, amigos, pessoas amadas que eu tenho contato até hoje. Então, nós ganhamos muito além do que a gente imaginava no início daquela nossa jornada lá. Então, propósito e a gente unir o time em torno daquilo e eles enxergarem isso junto com a gente era vibrante, né?
todo o ganho que tinha, cada treinamento, cada palestra, cada gemba, né, que a gente fazia, tudo era empolgante, as pessoas iam vendo aquele crescimento e compravam a ideia, mesmo sem saber, sem conhecer. Então, acho que foi uma consequência. Eu acho que por trás de tudo uma grande sinceridade, né? Sim. Não era algo para ser bonito ou algo para... Era realmente algo sincero. Sim. Qual que era o nosso desejo? Preparar os profissionais para que eles fossem capazes de tomar uma decisão, de continuar com a gente ou ir para o mercado numa situação até melhor. E isso fazia com que as pessoas, e até isso me emociona até hoje, né? Que eu disse, o meu objetivo é preparar vocês para trabalhar na Volvo, é preparar vocês para trabalhar na Renault, que são as empresas que são referência aqui, né, da região, são grandes empresas. Eu lembro dessa tua fala. E, mas você quer perder as pessoas? Não, pelo contrário, eu quero que elas continuem conosco, mas não por necessidade, mas por uma escolha. Sim. E o dia que as pessoas chegarem, Cristian, acabei de passar por um processo em determinada empresa, você acha que eu tenho que ficar ou tenho que ir? A escolha está no teu coração, você tem que decidir. Lá é uma empresa excelente, uma empresa multinacional, tem muitas oportunidades para você lá, mas eu acho que a minha oportunidade está aqui. Então, acho que essa sinceridade nessa jornada era percebida pelas pessoas, né? Porque você se doava muito mais, né? A gente, enquanto equipe, fazendo aquela transformação, não era só no horário de trabalho, a gente tinha muito mais coisa que a gente fazia pelos bastidores. Mas, Cris, eu complemento a tua fala e eu não tenho dúvida nenhuma que todas as pessoas que trabalharam contigo naquele período todo vão ser unânimes em falar isso. A acolhida que você trazia nessa tua fala sincera, era o abraço de bom dia de manhã, era a energia do teu bom dia de manhã, o nosso. Eu acho que teve uma identificação muito legal, né? Presidente e gerente de RH, diretor, eu acompanhei toda a tua trajetória, de um alinhamento muito forte na forma de tratar a pessoa. Eu falo sempre isso, no dia a dia eu discuto muito isso. Se você não se preocupar com essa forma, você pode ter um bom programa de capacitação, você pode ter uma boa metodologia, você pode ter uma boa estrutura de trabalho, você pode ter uma tecnologia de ponta, mas se você não tratar bem a pessoa, se a pessoa não se sentir valorizada, respeitada, ela não vai ficar. A gente viveu aí um drama, né, muito forte, pós-pandemia, durante pandemia e pós-pandemia, onde a gente percebe hoje uma sensibilidade ainda maior das pessoas, numa carência afetiva muito grande. As pessoas não têm mais tolerância a ambientes tóxicos, a não ser respeitada, a não ser valorizada. Não é só dinheiro, ela precisa de respeito. E na Bematec nós tínhamos um tratamento muito humanizado. Era carinhoso, né? As pessoas se sentiam acolhidas, eu ouvia isso muito. E era desde o primeiro momento de uma contratação, toda uma integração e um cuidado, até num desligamento. Quantos fizemos juntos, né? Quantas vezes choramos juntos em momentos difíceis onde nós tínhamos que desligar pessoas. Então, era a forma de fazer. E para mim a forma é mágica. E é ser humano, nós somos seres emocionais. Então, essa acolhida, esse cuidado era um grande diferencial da tua forma de conduzir, né, todo o time, que eu me identifico muito. Aprendi muito com você também e eu gosto disso, eu não consigo ver de outra forma. Eu gosto de abraçar, eu gosto de beijar, eu gosto de acolher, eu gosto de cuidar. Quando as pessoas se sentem acolhidas, elas ficam, por mais dificuldades que tenham. E elas vão diferenciar o ambiente onde ela é valorizada de um ambiente que ela é só um número. Então forma. Uma dificuldade que eu vejo, e até uma preocupação que eu tenho cada vez mais, é a necessidade de um resultado imediato. E eu acredito que a tecnologia às vezes está fazendo isso um pouquinho com a gente. Eu estava escutando uma reportagem sobre como as músicas estão sendo escritas. Porque uma avaliação da música não é mais por disco vendido, é por qual é a pontuação ou qual posição que ela fica nesses streamings de música, né?
E o que o pessoal está dizendo? Cada vez mais os compositores estão fazendo músicas. Porque a regra é o seguinte, tem que escutar toda a música mais vezes, né? Então, para escutar uma música até o final, a música tem que ser curta. Então, não se faz mais música longa, tem que ser música de no máximo 3 minutos, no máximo 2 minutos e meio. E o refrão tem que estar nos primeiros 30 segundos, porque se não se interessar nos primeiros 30 segundos, cancela, porque você não comprou aquela música, então não tá naquele LP que a gente comprava antes com 12 e só 2 prestava e o resto não. E a gente era obrigado a escutar todas. Lado A e lado B ainda. E isso vem muito para as relações das pessoas. A gente tem dificuldade de ler, a gente tem dificuldade de se relacionar. Quantas visitas a gente recebia e olhava, né, todo aquele roteiro de visitação, era tudo sincronizado, as pessoas sabiam o que tinham que fazer, aonde que tinham que conduzir. Sim. E que, puxa, mas o negócio aqui é perfeito e tal. Não é perfeito, a gente pratica. E tem muita visita, né? Mas qual que é o segredo? 5 anos. As empresas parece que não tem mais esse tempo para esperar. Só que o ser humano, por mais que ele esteja acelerado, ele ainda precisa de um tempo para poder realmente ter uma mudança. E essa mudança, essa cultura, que é o que não está escrito muitas vezes, mas que é o vivido, ele tem que ser parte, né? Sim. E qual que é a dificuldade de fazer isso hoje? Acho que você falou bem. É uma pressa, né? É uma pressa, uma ansiedade, que talvez seja a palavra do momento, porque a gente vê jovens, é muito comum entre os jovens, crise de ansiedade, imediatismo e pressa para tudo. Quando a gente percebe que nem sempre é no tempo que eles querem, né? Tem que ter um tempo necessário, aí cada empresa tem uma cultura, um momento, um processo, uma metodologia. É desafiador. Porque daí a gente vai falar de características de gerações, cada geração tem um perfil, tem uma necessidade, né, uma característica diferente, a empresa tem que lidar com essa diversidade toda e tem que fazer essa diversidade dar resultado, mas tem um viés comum que parece que é essa velocidade, essa pressa para tudo. Eu costumo dizer que o equilíbrio é ainda o melhor caminho. Não dá para fazer tudo com tanta pressa, mas também não dá para ter tanta morosidade. A gente tem que achar um termo que você vai lapidando, vai descobrindo ali de acordo com a cultura da empresa, com o momento da empresa, com o caixa da empresa, o que dá para fazer mais rápido, o que dá para fazer de forma mais planejada. Tem coisas que não dá para esperar realmente, ou tem profissionais que eu tenho que contratar que eu não vou ter tempo de treinar, então eu tenho que trazer pronto, então eu tenho que pagar mais, mas eu também tenho que pensar num programa de capacitação, então eu posso trazer pessoas cruas, que eu tenho um tempo para desenvolver. É um equilíbrio, é um conjunto de ações. Não dá para ter um viés só. E aí é muito o papel desse olhar de gestão de pessoas. Primeiro que é o conjunto da diversidade, né? Porque eu tenho que valorizar o mais experiente, mas também o que está entrando agora no mercado de trabalho e que precisa se desenvolver. Ele está com pressa, ele está com sede de conhecimento, mas tem que ser de forma organizada. E aí do limão uma limonada. Eu vejo esse conjunto de potenciais, como que eu organizo isso? Ações mais planejadas e mais demoradas, ações mais imediatas, e aí eu consigo dar o tom. Vai depender muito do momento da empresa, lógico, né? Da necessidade da empresa, do projeto que a empresa precisa entregar, do prazo que ela tem. E esse olhar sobre pessoas, como é que eu faço isso acontecer? Eu tenho mais tempo ou menos tempo? É uma análise importante, eu não posso sair fazendo. Acho que planejamento é algo que eu respirei na Bematec, eu trago isso para minha carreira, para minha vida. Tem que ser planejado, tem que analisar o caixa, tem que analisar os números, mas acima de tudo tem que cuidar das pessoas. Se elas se sentirem valorizadas e num processo elas enxergarem um caminho de desenvolvimento, até as mais ansiosas vão comprar a ideia, vão enxergar o propósito e vão ficar. E vão entender que as coisas realmente vão acontecendo. Aí você consegue reter, consegue fazer com que as pessoas fiquem mais tempo, porque esse conjunto de coisas, né? Ela vai enxergar que tem um plano para ela,
ela percebe que ela é valorizada e reconhecida ali, ela está aprendendo. Quantas pessoas a gente capacitou na metodologia Lean? Quantas capacitações nós fizemos, quantos anos isso aconteceu na Bematec, e a gente ouve até hoje as pessoas relatando, né, o grande aprendizado que foi para a vida dela, para a carreira, para a família. Então, é aprendizado. Quando isso tudo caminha junto, é sucesso. Nós tivemos muitos anos de sucesso na Bematec porque isso convergiu. Então, é um conjunto de fatores que a gente precisa analisar junto quando a gente olha a gestão de pessoas. Gestão de pessoas. Ainda hoje, na nossa jornada, a gente se depara, vocês têm uma área de RH, sim, e você vai ver, é uma área que ela está muito focada na questão dos benefícios ou nas obrigações. É a folha, é o vale alimentação, Plano de saúde. é o plano de saúde. Na tua visão, o que seria uma área de pessoas ideal? É uma pergunta bem ampla, mas eu sei. adoro falar dela. Porque é tudo isso que você falou, mas é também o que comentamos antes. Não adianta ter ótimos benefícios e um ótimo salário se a pessoa não for bem respeitada, tratada, acolhida dentro da empresa. Também não adianta ela ser muito bem tratada, vou lá, abraço, acolho, entendo a necessidade, converso, dela não tem um salário adequado ao mercado, ela não tem um benefício adequado à posição, uma média de mercado, ela não consegue suprir as necessidades básicas. Ela pode ter um bom salário, ela pode ter um bom pacote de benefícios, e ela pode entender que ela é reconhecida e valorizada ali, mas não tem um bom ambiente de trabalho, não tem uma boa estrutura, ela não tem um espaço acolhedor, um espaço onde ela possa descansar, se relacionar, interagir. Hoje o profissional olha muito para isso, né? A gente está numa transição, inclusive, de um pós-pandemia, onde as empresas entenderam que dava para ter um modelo home office. Hoje o híbrido é muito visado, mas muitas empresas já estão avaliando a necessidade de voltar 100% para um presencial, pela necessidade de relacionamento, pela necessidade da coisa acontecer, mas como é que é hoje esse ambiente de trabalho que ela está? Não tem resposta exata, mas o ideal é o conjunto realmente de novo. Eu tenho que estar antenado ao mercado como gestão de pessoas para ver como é que está a faixa salarial daquele nível, daquele cargo, como é que é a trilha de carreira, essa pessoa tem perspectivas de crescimento, onde ela está, onde ela pode chegar. Quando o profissional entra na empresa e ele enxerga essa trilha de carreira, eu comecei aqui, eu posso chegar lá, e tudo que a empresa pode me proporcionar para eu chegar lá, muito mais chance da pessoa ficar muito tempo naquela empresa. E ela tem um bom ambiente de trabalho, ela tem uma estrutura legal de trabalho. Vou dar um exemplo recente, né? Nós recém inauguramos na empresa onde eu estou um espaço instagramável. É um cantinho onde a gente colocou um LED, um espaço de café gostoso, um espaço de convivência. A empresa não tinha isso. Instalou um clima tão legal, as pessoas de áreas diferentes que não costumavam conviver junto, curtirem estar naquele espaço e tirar foto, né? Eu estava com a minha filha no final de semana organizando as coisas lá para a inauguração. Ela, nossa, mãe, deve ser uma delícia trabalhar aqui. Eu falei, é isso. É isso. É isso que a gente quer. Que as pessoas gostem de estar lá. Mas não é só gostar, né? Ela tem que se sentir que está sendo cuidada. E eu tenho que olhar para tudo. Eu estou numa visão de recursos humanos, onde eu estou olhando o mercado, estou olhando a lei, eu estou olhando o dever, a obrigação, eu estou olhando um pacote de remuneração, estou olhando que benefício que a gente pode colocar mais, eu estou olhando a estrutura, eu estou olhando para o gestor, como é que esse gestor trabalha com a equipe, como que ele desenvolve a equipe. Você sabe que a liderança é super estratégica nesse pacote todo, porque às vezes a gente tem todo esse pacote, não tem um bom gestor que trate bem, que cuide, que respeite, ele pode colocar tudo a perder o que a gente está trabalhando. Então é um olhar sobre pessoas que tem várias frentes.
e olhar sobre... Eu não posso olhar para uma parte legal e descuidar da parte relacional. Eu não posso olhar para a questão de relacionamento e não olhar para o gestor que está trabalhando essa pessoa. E aí eu acho que isso é o ser estratégico que a gente fala hoje, né? O que é o RH estratégico? A gente falou nisso numa outra conversa. O RH estratégico é justamente ter esse olhar sobre esse pacote de fatores e ainda olhar o número. Porque eu também, como RH, eu preciso contribuir para que essa empresa dê resultado. Nesse ponto. Eu não posso olhar no viés pessoas e não entender do caixa da empresa. Hoje, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é olhar. Você pode parecer que é piada de psicólogo, mas não é. Eu gosto de olhar uma DRE e ver como é que está o número da empresa, como é que está esse número em relação ao faturamento, como é que está esse controle, como é que está o resultado. Desculpa. Não é piada, é verdade. Não tem, Cris, como você fazer... Tô rindo, pessoal, só para vocês entenderem. Isso era uma das grandes coisas que nós tínhamos, né? Porque é importante ter um bom ambiente, é importante ter um bom pacote de benefícios, mas se isso no final não reverter de alguma maneira em resultado, pode ser bacana, mas não é durável. Não. Então o resultado faz que seja perene. E era uma das discussões que a gente tinha, porque quando chegava na época de orçamento e tal, puta merda, tem que fazer esse orçamento aqui, vamos reservar esse dinheiro pra cá e tal, e tinha que fazer aquele quebra-cabeça para poder, e sempre a questão do RH era crítico, né? Sim. E hoje escutar você falar que... Adoro analisar uma DRE. Eu adoro um DREzinho e tal, Eu fantástico. adoro entender o quanto a gente pode contribuir nesse número. Lógico que ainda tem muitas questões subjetivas que eu não consiga mensurar e colocar tudo dentro de uma fórmula de ROI e garantir que é aquele resultado. Tem muitas questões em relação a pessoas que são subjetivas, mas a gente consegue mensurar de outras formas que, se não tiver isso, a empresa pode até atingir um resultado, mas, como você falou, não se sustenta. É vida curta. Eu acho que hoje a sustentabilidade está justamente nesse pacote todo. Porque aí, quando eu consigo trabalhar isso, acompanhando o resultado e ajudando na decisão, porque hoje é legal, quando o RH está na mesa junto com a gestão, e nós fazíamos muito isso na Bematec, onde a gente vai investir? O que a gente vai fazer? O que a gente precisa trabalhar para mobilizar, né, para desenvolver as pessoas? O quanto a gente discutia da fatia do orçamento do programa de capacitação, né, que era uma grande fatia que a Bematec investia no desenvolvimento das pessoas, e o quanto aquilo dava de retorno. Era mensurável, era matemática pura. Então, não tem como descolar. Eu tenho que entender do caixa, eu tenho que entender do investimento, sim. Isso é se posicionar de forma estratégica, é olhar para o número e para as pessoas e tentar, com equilíbrio, ajudar a empresa a buscar melhores resultados, porque se ela traz melhores resultados, ela vai conseguir investir mais em pessoas. As pessoas mais motivadas se desenvolvendo, mais feliz, vai dar mais resultado. E aí a coisa flui, é a relação do ganha-ganha. Só que nesse meio tempo existe um negócio chamado áreas. São os departamentos, são os silos, né? E é uma das coisas que na Easy a gente tenta, de alguma maneira, tornar o fluxo mais fluido possível. Só que é uma realidade das empresas que as áreas, elas acabam tendo objetivos distintos e os gestores tenham dificuldade de trabalhar em conjunto e cada um olhe para o seu resultado de maneira individual. Então, aquela questão que a gente volta sempre no tema, né? O comercial, ele vende dinheiros e a operação tem que entregar produto. O comercial bate o sino, não necessariamente você tem o produto lá para poder. E quantas situações que a gente viveu e tratou de puxa, legal, bacana e mas no dia a dia os líderes eles acabam agindo de maneira diferente do que foi combinado. Como que a gente trata isso, Cláudia? Aí você, na tua pergunta, já tem a resposta. É o líder. É o líder desse departamento, o líder desse setor, com o líder do outro setor e do outro setor. Aí a gente está falando de algo que na minha trajetória toda eu sempre defendi muito. Eu inclusive, em alguns planejamentos a gente falava isso. Se nós precisarmos
dar uma enxugada e eu precisar focar o meu investimento, eu vou investir no desenvolvimento dos líderes. E os líderes vão cascatear isso para suas equipes. Quando a gente consegue fazer um bom trabalho de liderança, que os líderes estão muito alinhados, que entre eles se ajudam, se complementam, e se precisar se matar, brigar, se xingar, enfim, mas eles resolvem e têm o objetivo da empresa como pano de fundo, com certeza isso vai fluir. Lógico, aí um pacote de novo, porque tem que ter um bom planejamento estratégico. Aí a questão do planejamento para dar direção para esses líderes não tem como, por mais unido e por melhor relacionamento que eles tenham, se não tiver um bom planejamento para dar o mesmo caminho, cada um vai puxar para um lado, aí é cabo de guerra. Então tem todo o contexto da organização de planejar isso, ter uma meta única, que todo mundo vai para o mesmo objetivo, e aí num trabalho forte das lideranças, a gente consegue fazer com que as coisas caminhem junto. Se eu não tenho um bom planejamento, se a empresa não tem isso bem estruturado, se eu não desenvolvo o grupo de líderes, onde eles não têm um bom relacionamento e os conflitos dos líderes no dia a dia interferem diretamente no resultado. Eu posso ter uma excelente tecnologia por trás, eu posso ter o melhor produto do mercado, mas se os líderes não têm esse trabalho em conjunto, eles vão cada um puxar para o lado e vai interferir no resultado da empresa. Então, se eu consigo convergir isso, e a empresa pode ser pequena, média, grande, independente do porte, independente do segmento, são pessoas, a gente sempre falava isso. Se eu tenho um bom planejamento, se eu tenho uma liderança de visão, e aí vem muito do papel do CEO, do papel da diretoria, unir essa camada de líderes e colocar num bom planejamento na mesma direção, você tem que fazer um trabalho constante. Também não é uma vez por ano que eu vou juntar todo mundo numa sala, mostrar um planejamento estratégico lindo e no final do ano esse é o resultado. É um trabalho constante. Vão ter momentos de conflito, momentos de briga, de discussão. Eu tenho que estar constantemente trabalhando o desenvolvimento dos líderes. O que acontece na maioria das empresas, a gente viveu isso na Bematec e acredito que muita gente que está nos assistindo vive isso. Os líderes são colocados em posições de liderança e muitas vezes não são formados para isso. A empresa dá o cargo, dá o salário, mas não desenvolve. Ele recebeu um treinamento de como fazer gestão de pessoas, ele sabe como fazer uma avaliação de desempenho de um colaborador, dar um feedback para um colaborador, trabalhar um problema pessoal de um colaborador, desenvolver um colaborador. Muitas vezes ele não tem noção nenhuma disso, mas ele precisa dar o resultado. Aí ele vai dar o resultado de qualquer forma. E aí de qualquer forma ele pode até trazer o resultado, mas por pouco tempo. Então, como o líder cuida, desenvolve, lida com a sua equipe, vai dizer muito do resultado da empresa. Se ele não é formado para isso, a empresa não fez a parcela dela nesse processo todo. Então, eu acredito muito que o desenvolvimento das lideranças é uma chave super estratégica de sustentabilidade do negócio, independente do tamanho da empresa, independente do segmento. Seja um trabalho dentro de casa, seja um trabalho fora de casa. Desenvolver esses líderes, a gente não tem essa formação numa cadeira de graduação, muitas vezes nem numa de pós-graduação, a gente não vê essa formação no mundo acadêmico. As empresas que investem nesse processo de desenvolvimento, e hoje tem muitos profissionais renomadíssimos fazendo um trabalho legal nesse sentido, é uma grande garantia de trazer resultado. Ainda é comum, e até, como é que eu posso dizer, é algo que atrai bastante, né? Parece ser um caminho fácil, é você pegar um excelente técnico, o cara que domina aquele assunto e promove ele para ser líder daquela equipe. Pode ter um péssimo líder. Esse até é um clichê já, a gente fala isso no mercado, né? Um ótimo técnico pode ser um péssimo líder, mas é fato. Porque ele ser um ótimo técnico, muito bom naquilo que ele faz, ele domina, ele pode ser um líder técnico, mas não necessariamente ele vai ser um bom gestor de pessoas. E aí é importante todo um trabalho de análise disso, sabe? Conversa de carreira.
O que a pessoa quer para a carreira dela? Ela quer essa posição? Será que numa carreira em Y ela não poderia ser mais feliz e produzir mais num viés de especialista em vez de um viés de liderança? Aí a conversa de carreira, análise de perfil e convergir os objetivos, colocar a pessoa certa no lugar certo, é a gente analisar esse perfil. Muitas vezes não funciona. Esse bom técnico, ele nem gosta, né? Ele nem tem essa habilidade. E aí tem muitas formas de se fazer essa análise. Ele acaba indo ou almejando em função até de um reconhecimento, de uma remuneração, Sim. porque acaba o líder tendo uma remuneração diferenciada, quanto a parte técnica é tão importante quanto, né? Sim. O cara não precisa ser um gestor, um líder para ser reconhecido financeiramente, desde que o cara realmente seja uma referência naquele assunto. Sim. E essa acaba sendo uma armadilha no dia a dia, Uma né? armadilha, Cris, uma armadilha. E é muito comum, eu tenho inúmeros colegas aí da área e a gente fala muito disso, o quanto esse trabalho, hoje a gente fala muito do assessment, né, de você poder fazer um bom diagnóstico, uma boa avaliação desse perfil e identificar os gaps para você saber onde vai investir. Porque também sair investindo em treinamento, pagando treinamento, curso, capacitação, sem mapear esse perfil, sem entender o histórico da pessoa, as expectativas, o plano de carreira, eu vou mapear isso e tem que vir de encontro com o objetivo da empresa. Então, teu gap é esse, a gente vai desenvolver aqui, a gente vai desenvolver ali, você precisa de um viés mais técnico, você de um viés mais relacional, você mais de comunicação, porque às vezes a pessoa é muito boa em escrever, mas não é boa em falar. E hoje existem vários caminhos de desenvolver. E a empresa precisa assumir sua responsabilidade nesse processo. Não é só colocar a posição, dar o cargo, um bônus, um PPR, um benefício, e desenvolver essa pessoa e dar condições para ela fazer um bom trabalho com a equipe. Retomando o assunto resultado. Adoro. Não é incomum as empresas não quererem compartilhar o resultado com seus colaboradores. Eu não vou falar os números da empresa porque não é legal que as pessoas saibam que a gente fatura tanto, ou que a gente gasta tanto, ou que a gente tem tantos clientes, etc. Porque daí o pessoal vai achar que eu tô ficando rico e na verdade não é e tal. Cobram as pessoas por um resultado que as pessoas não sabem que resultado que é esse, né? Ou, vamos colocar um PPR e vai ser o EBITDA. Aí você pergunta para a pessoa que está trabalhando, você sabe o que é EBITDA? Você sabe se a gente está indo para o caminho certo ou não? Para que serviu aquele PPR? Então, às vezes subestimar as pessoas é um erro muito comum. Gravíssimo, né, Cris? Gravíssimo. A transparência, não por acaso, você vê que é comum ser um valor que está lá, mas não é um valor para estar na parede, para inglês ver, como a gente brinca, tem que ser praticado, é transparência. A empresa que pratica no seu código de ética e conduta essa transparência e a pessoa entende, né? Tanto o resultado como os gastos, os investimentos, quanto custa a máquina, quanto custa o estoque. Lembra quantas discussões a gente fez? Estoque parado, dinheiro perdido, e quanto que eu posso ter, quanto que eu posso gastar, quanto que a gente investe em manutenção, quanto que custa a estrutura. A gente ter uma transparência nos números ajuda muito na gestão. E é verdade, você falou uma palavra que hoje é bem chave nessa gestão. A gente não pode subestimar. As pessoas entendem sim, independente de que setor está o cargo, ela precisa ter a informação. No processo do desenvolvimento, essa camada comunicação, como que a empresa comunica, como que ela informa, como que ela orienta, diz muito do sucesso que ela vai ter. Eu percebo assim, se a gente for olhar a estatística das empresas que hoje retém esse número, que não fala o número, não divide, não compartilha, talvez numa estrutura mais familiar, menor, mais conservadora, né, não muito profissional, ela precisa entender que ela precisa dar esse passo, senão ela não vai avançar também. Talvez a escolha seja continuar pequeno, continuar não profissional. O passo para essa profissionalização passa pela transparência.
Se não tiver essa transparência, não tiver isso claro, isso aberto para o funcionário e todo mundo engajado no número, no resultado, na economia, que você vai economizar desde um copo a todo o processo produtivo e ajudar a dar um resultado e respirar esse resultado da empresa, sem essa transparência não tem profissionalismo, não tem como a empresa avançar. Então talvez seja o pulo do gato mesmo para a empresa deixar de pensar pequeno, para ela ter melhor resultado. Que a gente costuma falar muito, o empresário ele quer ser grande continuando a pensar pequeno. Enquanto ele não pensar grande, ele não vai ser grande. E o pensar grande está em não subestimar e ter uma transparência, uma abertura para o grupo de colaboradores naquilo que se é possível abrir sim, para ele ajudar a brigar pelo resultado. Um valor muito bonito que tem lá também, muitas vezes, é o sentimento de dono, né? Mas que sentimento de dono, eu não entendo as informações como dono, eu não sei o número, não conheço o número. É ter a informação de dono e saber quanto que está se gastando e quanto que a gente está ganhando. Então, essa transparência, ela faz parte do perfil das empresas hoje que tem uma estrutura profissional, ética, correta. E numa transição, tem que se fazer esse movimento, senão não cresce. Porque senão, pior do que não passar os números é aquela situação que os números só aparecem quando estão ruins. Sim, sim. Puxa, a empresa está no prejuízo, olha só como tá o ruim o resultado não resultado e veio. tal. Aí vai lá, divulga os números. Mas depois parece que desaparece, fica um tempo sem discutir aquilo. Sim. Aí fica pior até do que não divulgar nada. Mas por isso da rotina, né? Lembra que nós tínhamos as reuniões trimestrais, as reuniões de resultado. Então, numa reunião de resultado, e a gente tinha uma rotina onde os gestores trabalhavam isso mês a mês, semana a semana, cada gestor tinha uma pegada diferente, mas trimestralmente a empresa se posicionava trazendo o resultado. Então, quantas vezes no ano a gente parava para discutir o resultado do TRI, e mais um TRI, e mais um TRI, e a gente se posicionava e ajustava aqui e ali, mas com muita transparência, e todo mundo envolvido nisso. Aí é aquela história de você não se comprometer com aquilo que você não conhece. Quando você conhece, você sabe, né, da realidade ali, você vai se comprometer muito mais. Como que o empresário quer que o funcionário dele se comprometa se ele não conhece, não entende, não convive, não tem essa informação? Então, a empresa vai adaptar essa rotina, porque eu acho que é uma rotina de passar o resultado, de passar o número, de passar o prejuízo, de passar o lucro, enfim, aquilo que é possível passar, mas passar a informação e que o colaborador seja sempre informado daquilo que está acontecendo na empresa. Eu gosto muito de ter isso com a minha equipe, de estar passando semanalmente o que está acontecendo, qual é a prioridade e pelo menos uma vez por mês, como é que está o número, como é que foi o mês passado, como é que está em relação ao orçamento do ano, a meta, né? Todos têm que estar envolvidos com essa informação e ter essa pegada para estar focado ali no resultado. Quanto mais a pessoa entende, mais ela se envolve. Então, não tem outro caminho. Mudando um pouquinho agora de assunto, é um tema que está voltando à tona agora. Primeiro veio a pandemia, puxa, a gente não vai conseguir trabalhar longe das pessoas. Mas por necessidade, as pessoas precisaram se afastar. As empresas se adaptaram, reduziram seus espaços. Hoje não tem a mesma quantidade de vagas, né, de espaços de trabalho, para poder trazer todas as pessoas de volta, mas as pessoas estão tendo necessidade de voltar para ter o contato, porque se afastaram demais e perderam a ligação da empresa. Como que você está enxergando esse movimento agora, Cláudia? É o que a gente falou um pouquinho antes. Pós-pandemia, e eu acho que as empresas, muitas, a forceps, perceberam que dava para fazer um resultado, lógico, com todos os ajustes necessários, mas que dava para fazendo uma gestão à distância. Nós somos obrigados a fazer isso. Eu lembro que muitas empresas, muitos colegas comentavam, nossa, nós já estávamos estudando e fazendo alguns projetos de algumas áreas, já trabalhando o home office. Tecnologia fez muito isso, né? Em vários segmentos onde ele conseguiria continuar produzindo igual, mesmo o pessoal trabalhando de casa. Quando veio a pandemia, isso foi a forceps, e as empresas tiveram que se adaptar muito rápido. Aí, quando a gente veio no processo pós-pandemia, saindo da pandemia já, a gente foi percebendo o processo de contratação era muito forte isso. A primeira coisa que o profissional perguntava quando era contactado é home office ou é presencial?
O híbrido entrou até depois, mas é home ou presencial? É presencial, então não quero. Porque muitos se adaptaram tão rápido, não queriam mais um modelo presencial. Mas é muito de perfil, eu vejo. Perfil de pessoas que se adaptaram muito bem, porque veio de encontro com o perfil dela. Então, eu consigo montar uma estrutura na minha casa e produzir legal, e criar e me desenvolver na minha casa. Outros que não têm o mesmo perfil, eu fiquei quase louco na minha casa. Eu não tenho esse perfil, não tenho estrutura, não tenho condições. Eu preciso de pessoas. Aí algumas empresas foram percebendo que um híbrido era uma estratégia legal. Então, vou fazer um 3 e 2, 4 e 1, mas eu vou fazer um movimento onde eu proporciono um pouco presencial, um pouco híbrido. Mas é impressionante, a maioria das empresas hoje, se a gente for ver, estão no movimento do retorno do 100% presencial, porque perceberam uma perda muito grande nessa questão do relacionamento do dia a dia, do convívio, que eles não conseguiram recuperar, as pessoas continuando longe, que eles tiveram que trazer para perto para recuperar. E isso é número, é fato, é resultado, né? A gente tem uma dificuldade com isso, porque a gente continua com dificuldade de contratar profissionais que ainda buscam um modelo híbrido. Nem todos aceitam um modelo 100% profissional, porque daí ele acostumou a rotina dele com filho, com casa, com as suas coisas, no modelo híbrido ou no modelo home office. Aí a gente já tem que avaliar, poxa, mas para eu contratar esse profissional fera, será que eu não vou ter que flexibilizar um pouco o modelo? Senão não vou conseguir contratar. Mas algumas empresas 100% presencial, é 100% presencial e acabou. E a gente vai retomando isso. Então, eu vejo que está num misto muito grande entre esses 3 modelos, mas numa retomada do modelo presencial. O que vem sendo discutido muito hoje já não é mais o modelo híbrido, home ou presencial, são os 4 dias de jornada, são as empresas que estão discutindo eu trazer 4 dias de jornada, ele tendo que produzir um dia a mais, né, dissolvendo isso, nos 4 dias de jornada que muitas empresas estão adaptando e vem trazendo um resultado maior do que os 5 dias de jornada. Então, a gente vai avançando para outras esferas, outras discussões. Mas esses modelos, eu vejo que a tendência é continuar tendo que flexibilizar, sabe? De acordo com o perfil, com o segmento, com a realidade, com a cultura da empresa. E esse também é o olhar importante de recursos humanos. Eu não posso engessar, eu não posso criar algo, sabe, truncado ali. Eu tenho que olhar o que eu consigo adaptar, o que não dá para adaptar, mensurar isso, está dando resultado legal ou não. E ainda tem uma outra questão, Cris, que a gente falou antes, do papel da liderança. Porque tem muito gestor que não consegue nem fazer a gestão quando a pessoa está na frente dele, dirá da casa dele, né? Tem uma dificuldade muito grande de fazer a gestão, fazer a pessoa produzir, ter resultado, ter um bom relacionamento longe. E aí, de novo, esse gestor foi capacitado para fazer gestão à distância? Ele foi desenvolvido para isso? Ele foi treinado para isso? Não, ele teve que aprender a forceps. E como é que ele faz? Tem gestores da mesma forma, que tem uma necessidade de estar com a equipe presencial. Tem gestor que não tem problema ficar fazendo N reuniões por vídeo e a pessoa está longe. Aí, de novo, a gente vai falar de perfil. Quando eu falo de perfil, não posso engessar. E aí a melhor estratégia, por mais difícil que seja a gestão, e muitos que estão ouvindo vão concordar, é difícil a gestão, que flexibiliza o modelo. Mas hoje é a mais acertada, porque daí eu respeito o perfil, respeito a necessidade tanto da empresa, do negócio, como do profissional. E se eu quero ter bons profissionais comigo, eu tenho que tentar olhar os dois lados e flexibilizar isso. Não acho que a gente voltemos para um modelo padrão. Na indústria, a gente vê muito forte o modelo presencial, óbvio, né? Porque a gente está falando de processo produtivo. É muito difícil no processo produtivo, hora você tem alguém em casa, hora você tem alguém produzindo. Talvez as áreas administrativo e staff a gente consiga flexibilizar alguma coisa, mas para o processo produtivo a gente sabe que é difícil. E aí entra todos aqueles fatores que a gente falou antes. As pessoas não têm mais tolerância para ambientes tóxicos. Ela voltou para o processo produtivo 100% presencial, mas ela quer estar bem ali, ela tem que estar feliz ali, ela tem que gostar de estar ali. Então, é algo que tem que ser percebido e muito bem cuidado pela alta gestão, se ele quiser que aquele processo seja sustentável. Então,
o caminho ideal, se possível, é a gente ter uma certa flexibilização de acordo com a necessidade da empresa, mas a necessidade daquele profissional que a gente entende que é uma peça importante para a Sim, gente para poder. sim. É o caminho. Por exemplo, eu tenho um profissional que, sei lá, pontualmente tem um problema de saúde em casa. Onde ele precisa pelo menos de um dia ele estar presencial em casa para estar acompanhando. Ele é um baita de um profissional, uma pessoa super importante, estratégica ali no processo, mas enfim, eu não vou flexibilizar? Vou flexibilizar. Agora eu falo, não, você não pode ficar trabalhando de casa, você não pode, você tem que vir. Aí a pessoa vai faltar, a pessoa vai estar ali preocupada, a pessoa vai estar chateada. Poxa, eu sou tão importante para o processo e eu não tenho a confiança e a responsabilidade de trabalhar um dia da minha casa. E aí você tem que ir dosando isso, sabe? Eu acho que é um processo de amadurecimento mesmo para o gestor, para a empresa. E percebendo que flexibilizar isso para alguns perfis, para alguns casos, atendendo o negócio, atendendo a necessidade da pessoa, é a melhor estratégia. A relação ganha-ganha. Porque o ganha-perde, uma hora um vai perder muito, vai desandar tudo. Então, é a relação ganha-ganha. Poxa vida, por que eu não vou fazer isso para esse profissional? E aí, em algum momento, eu vou ver, nossa, mas nessa área é possível a gente trazer esse modelo mais flexível e ajustar as duas coisas. Mas aí eu preciso antes desenvolver a liderança, eu preciso montar a minha estrutura, eu tenho que ter um método de avaliação que eu possa acompanhar isso, eu tenho que ter uma tecnologia que eu consiga acompanhar isso. Aí vem os outros recursos que me ajudem nessa gestão. Mas, acima de tudo, é uma relação de confiança. Mas acho que mesmo que a opção seja 100% home office, em algum momento a empresa precisa trazer esse funcionário Sim, para sem poder dúvida, ter um. sem Porque dúvida. não adianta, nós somos relacionais. É relação, É um abraço. mesmo as áreas de tecnologia, e eu acompanho aí alguns casos, estão no 4-1, por exemplo. Ele fica 4 dias desenvolvedor em casa, mas um dia ele está na empresa. Ou 3 e 2. Porque ele tem que interagir com os colegas, ele tem que falar com os outros desenvolvedores, ele tem que interagir com as outras áreas clientes, ele tem que entender a necessidade, ele tem que ter o relacional, né? Porque daí é uma relação de cliente interno, onde esse contato é importante. E isso também é um grande ganho para a empresa. E é como você falou, nós somos relacionais, nós somos emocionais. São raras as pessoas que conseguem ficar o tempo todo isolada, bem e feliz, produzindo. Então, é muito difícil isso, não é da natureza do ser humano. Então, essa flexibilidade nos dá condições de fazer uma gestão mais equilibrada para atender essa relação ganha-ganha. De uma maneira objetiva, para esse pessoal que está escutando a gente agora, Cláudia. Cuidar de pessoas é só para grandes empresas ou pequenas e médias empresas podem, com pouco recurso, achar formas de trazer uma qualidade de vida, uma qualidade de trabalho bacana para as pessoas? Cuidar de pessoas, Cris, é para qualquer empresa, qualquer tamanho, qualquer segmento, qualquer lugar. A gente está falando de pessoas. Pessoas com todas as características que nós falamos, seja pequena, média ou grande empresa, qualquer segmento ou setor, tendo 2 ou 2.000, ou quantas forem, os cuidados são os mesmos. As necessidades são as mesmas. Então, não depende de segmento, não depende de tamanho, de caixa. Tem ações simples, inclusive ações que tem custo você abraçar o teu colaborador, você cumprimentar ele com carinho, você querer saber da família, você saber como está e como está produzindo, De e se forma está sincera. feliz, de forma sincera, ele se sentir cuidado, valorizado. Talvez alguns falam, mas empresa grande não tem mais condições de fazer isso. Mas e os líderes dos líderes dos líderes? Cadê o gestor dessa pessoa que não se preocupa com isso? Porque a empresa cresceu, eu não preciso mais cuidar das pessoas, eu não preciso mais me preocupar como que ela está, porque é o valor dela. E ela vem com a sua história de vida, muitas vezes sofrida, com todas as dificuldades, ela chegou até ali. Quando ela percebe que existe uma preocupação com a história dela e que ela é importante, por isso ela está ali,
a coisa flui, porque ela vai se sentir feliz em estar ali. E não depende do tamanho da empresa, a empresa dá esse respeito, ter esse cuidado, e muitas vezes não tem custo. São coisas simples, como eu dei um exemplo, coisas que precisam de mais investimento, menos investimento, a gente sabe disso, mas tem coisas muito simples, e quando a gente fala do ser humano e dele se sentir cuidado e feliz, eu acho que não tem preço. Claudinha, não sei pra você, mas pra mim foi sensacional. Galera, fantástica a participação da Cláudia. No final desse podcast, nós vamos deixar os contatos da Cláudia, o LinkedIn dela. Se vocês quiserem trocar uma ideia com a Cláudia, conversar mais sobre pessoas, não tem pessoa melhor para falar sobre isso com vocês. Muito obrigado por assistirem mais esse podcast, por escutarem mais esse podcast, e até o próximo. Já aproveitando, queria já avisar para vocês que a gente está encerrando aí os podcasts em 2023 com a participação da Cláudia. Nossa, que honra! Nós estamos agora, vamos reestilizar, né? Estamos preparando novos podcasts para vocês, para a gente iniciar aí a temporada de 2024 com muita novidade, muita interação. Vai ser muito legal. Até lá a gente vai fazer várias reprises, né? A gente vai colocar várias conexões de podcasts que estão relacionados nos temas, justamente para vocês não esquecerem da gente. Muito obrigado mesmo e nos vemos aí. Um grande abraço. Obrigada. Se você gostou do vídeo, não esquece de compartilhar, nos seguir nas redes sociais HK360 e Easy360. Todas as informações estão aqui embaixo, na descrição. Até o próximo vídeo.